Olá, muito boa noite. Começa agora o Fala Bahia. Confira comigo os destaques do programa de hoje. Férias forçadas. Greve dos professores completa 30 dias. Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil tenta intermediar acordo. Trânsito parado. Acidente com carreta provocou um longo congestionamento hoje em Salvador. E você vai ver também. Mídias eletrônicas podem levar crianças à hipertensão. Você vai saber como e porquê numa entrevista com o cardiologista Dr. Thier Chagas. Tudo isso mais lances do Vitória pela Copa do Brasil, agora no Fala Bahia. Está começando mais um Fala Bahia, hoje é quinta-feira, 10 de maio. Nosso site é o falabahia.com, siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/falabahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, conta da Copa sobe 15% após revisão do governo federal. Estado de Minas, Senado aprova obrigatoriedade para emissão de declaração de nascido vivo. Correio Brasiliense, Câmara aprova salário de R$ 32.200 para os ministros do STF. Diário de Pernambuco, o governo quer regular a saída de atletas menores de 28 anos do país. E os professores da rede estadual de ensino completaram hoje 30 dias em greve e para tentar resolver o impasse, até o arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, foi chamado. Os professores voltaram a se reunir hoje cedo no saguão da Assembleia Legislativa da Bahia, ocupado desde o dia 18 de abril. A categoria decidiu manter a greve que completa hoje um mês e deixa mais de 1 milhão de alunos sem aulas em todo o estado. Os professores querem o cumprimento do termo de acordo assinado no ano passado, em que o estado se compromete a pagar 22,22% de reajuste a toda a categoria. O governo, que conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa a lei do piso salarial, insiste em pagar 6,5% a todos e 22,22% somente aqueles de nível médio, que ainda ganham abaixo do piso nacional. Hoje, no fim da tarde, o sindicato se reuniu com o arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. E amanhã, uma comissão vai até Brasília pedir que a lei do piso seja considerada inconstitucional. Nós vamos dizer para o governo do federal de que o governo não cumpre a lei do piso e a nossa confederação tentar também entrar com ação de inconstitucionalidade, já que a lei do piso foi desrespeitada, e também vamos garantir que o governo cumpra o acordo que ele assinou. Durante a Assembleia, professores apresentaram documentos públicos que, segundo eles, provam que o Estado tem dinheiro em caixa para pagar o aumento de 22,22% a toda a categoria. Os demonstrativos contábeis mostram que em 2011 o governo fechou o ano com saldo positivo de mais 880 milhões de reais relativos à Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e ao FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Isso aqui é um demonstrativo financeiro de 2011, que é publicado pelo próprio governo do estado na Secretaria da Fazenda, no site da Secretaria da Fazenda, e ele demonstra que só no ano passado o governo reteve da educação 870 milhões. O secretário estadual da Educação diz que desconhece os documentos apresentados pelos professores. Eu não tenho conhecimento, esse documento para mim não tem validades, quer dizer, o governo ele vem cumprindo os 25% do orçamento, que é obrigado ele a aplicar em educação, está acima disso. E os dados são públicos, quer dizer, eu acho que o dado tanto consta da peça orçamentária, que é aprovado pela Assembleia Legislativa e publicado no Diário Oficial. Não há saldos do Fundeb, quer dizer, nós não temos excesso de arrecadação. O excesso que tivemos no ano passado, nós gastamos. Os motoristas sofreram hoje de manhã com o trânsito de Salvador por causa de um problema na Avenida Jequitaia, na Cidade Baixa. O asfalto da via cedeu e uma carreta quase virou. Por causa disso, até quem passava pela Avenida Paralela sofreu os reflexos no trânsito. O trânsito na Avenida Jequitaia praticamente parou e logo nas primeiras horas da manhã, quando todo mundo tem compromissos. Uma hora no trânsito. E aí 10, 20 minutos que atrasa de alguma coisa. Quem estava nos ônibus perdeu a paciência. Mais de uma hora dentro do ônibus. Dona Maria também decidiu sair do engarrafamento e caminhar. Venho do comércio, mas tá tudo engarrafado. Aí eu saltei e vim andando, porque chego mais rápido. O problema todo foi provocado por um acidente com esta carreta. O motorista não quis gravar a entrevista. Ele estava levando uma carga para o porto de Salvador.
A parte de trás do container tombou e o caminhão não pôde mais sair do lugar. Logo cedo, o engarrafamento foi provocado por causa dos curiosos que acabavam reduzindo a velocidade quando passavam por aqui. E a partir das 10 da manhã, a operação para a retirada da carreta fez o trânsito ficar lento novamente. A primeira tentativa para reposicionar o container como uma carga de papel passando de 25 mil quilos foi feita com um caminhão guincho. Um guindaste também foi levado para o local do acidente. O trabalho foi bem complicado. No fim da manhã, o caminhão guincho conseguiu empurrar a carreta para liberar o trânsito. E ainda falando de trânsito, quem está sofrendo no Imbuí não são só os motoristas, mas também os moradores do bairro. Isso porque eles ficam presos nos prédios em que moram, já que alguns condutores estão estacionando os carros de forma irregular em frente aos edifícios e até no meio da rua. Fica difícil até para caminhão de lixo ou ambulâncias transitarem pelo local. 1, 2, 3, mais de 10 carros, todos no meio da rua. Os moradores da rua Pintacilgos, no Imbuí, reclamam do estacionamento improvisado, que virou hábito para vários motoristas. É um absurdo, porque a gente tenta sair e não consegue, entendeu? O carro do lixo, ele tenta subir também, não consegue, às vezes ele tem que voltar de ré. E os condomínios sofrem muito, porque a gente fica semanas sem que o lixo seja recolhido. A ambulância já teve ocasião de ficar aqui no meio do caminho, na entrada da entrada da portaria, porque havia um carro parado que impedia a passagem, que é uma emergência. Imagina você um incêndio, de menor proporção que seja, um carro de bombeiro não tem possibilidade nenhuma de entrar aqui. E resumindo isso aqui, eu acho que o grande problema é falta de educação. Os moradores contam que o problema existe há anos e só piora por causa do número de prédios construídos no bairro e de faculdades e escolas que funcionam perto daqui. Eles dizem ainda que em alguns dias são tantos carros na rua que fica difícil até sair e entrar em casa. O médico que tem que sair urgente, certo? E aí ele fica preso, não poder sair. Isso já aconteceu aqui recentemente. É um caso sério essa rua. Flagramos vários motoristas deixando o carro na rua. Este diz que o problema é falta de vagas. Eu gostaria de colocar na garagem, né? Mas só tem uma garagem, né? Infelizmente, a gente está sobrevivendo na selva, né? O pessoal da rua também conta que já mandou vários documentos e abaixo-assinados para a Transalvador, pedindo que o problema seja resolvido. Até agora, nada mudou. Nós queremos as providências imediatas, né, dos órgãos competentes, porque aqui nós vivemos, como você verificou, apreensivos de uma necessidade. Por exemplo, se precisar vir um carro de corpo de bombeiros, com certeza não vai conseguir passar, né, no caso de emergência. Muito difícil mesmo. Segundo a Transalvador, quem tiver problema com carros estacionados em locais proibidos deve ligar para o 118 e registrar a queixa. O motorista que estacionou o carro será multado e ainda ganha 4 pontos na carteira. Imagine sofrer graves problemas nos rins e ter que aguardar na fila para poder fazer transplante. Essa é a situação de pelo menos 6 mil baianos aqui no estado. São poucos os hospitais que fazem esse tipo de cirurgia e, por causa disso, muitos pacientes acabam dependendo das máquinas de hemodiálise. Seu Florisvaldo é paciente renal. Há 1 ano e 3 meses luta para conseguir um novo rim. Para isso, precisa estar inscrito na lista estadual do transplante. A médica me deu a indicação que eu estava inscrito no Roberto Santo. E aí mandou que eu aguardasse a chamada lá de uma médica lá que disse que ia fazer uma entrevista comigo. E até hoje eu espero essa entrevista e nunca fui convidado a fazer essa entrevista. Tem 1 ano e 3 meses que estou fazendo hemodiálise. Thelma cansou de aguardar. Depois de 6 anos de espera, vai entrar na fila de transplante de São Paulo. Eu estou com a consulta marcada para pré-transplante em São Paulo e estou dependendo da secretaria para a liberação das passagens. Problemas enfrentados por parte dos 6 mil renais crônicos da Bahia. São pacientes que dependem de um novo órgão para sobreviver. No ano passado, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, foram realizados 102 transplantes de rins da Bahia. Esse ano, até agora, foram feitos 51. Em casos assim, cabe à Coordenação Estadual de Transplantes, órgão ligado à Secretaria da Saúde, inscrever esses pacientes numa lista única nacional. Uma vez nesta lista, os pacientes têm mais chances de conseguir um rim em outro estado do país.
É o que diz a lei. Mas, segundo a Associação de Pacientes Transplantados da Bahia, essa lei aqui no estado não vem sendo cumprida. Quando você mora num município e este município tem uma lista para você se inscrever para se candidatar a um transplante, você é inscrito na lista desse município. Digamos, Salvador, tem essa lista. Quando não tem, o representante do Ministério da Saúde aqui é o doutor Heraldo Moura, ele tem por obrigação de lei resolver o problema. De que maneira? Ou coloca em outra instituição que está fazendo transplante, que aqui são pouquíssimas, ou na lista única no Brasil, Sistema Nacional de Transplante. Pode ser qualquer estado. O coordenador do Sistema Estadual de Transplantes diz que a inauguração de 5 novos centros especializados, prevista para dezembro, vai dar mais agilidade na realização de transplantes na Bahia. Realizamos no Hospital Ana Nery transplante renal adulto e pediátrico, no Hospital Espanhol e na Santa Casa de Itabuna. E temos previsão de que até o final do ano mais 5 serviços novos estejam funcionando. A maioria deles em unidades públicas, como o Hospital Regional de Juazeiro, em Feira de Santana, e outra unidade também em Vitória da Conquista, mais uma unidade maior que vai atender toda a demanda reprimida do Estado, que é o Hospital Geral Roberto Santos. Enquanto isso, o seu Rosalvo, que é de Camamu, vai continuar esperando que o rim apareça e que o transplante finalmente vire realidade. Eu vim para aqui com a esperança de ser inscrito numa fila de transplante renal aqui do Estado. Já tem 1 ano e não estou inscrito. Um dia menos fora da fila significa um dia menos de vida para mim e para todos que estão na fila. E no próximo bloco a gente fala sobre hipertensão em crianças, um problema que tem se tornado cada vez mais comum. É um instante só, até já.